Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nardo Dorradas, estou aqui novamente numa live para falarmos um pouquinho sobre essa temática céltica, religião celta e tudo mais. Por favor, vou avisar o Face, vou esperar o Face avisar as pessoas que eu estou ao vivo. Esse vídeo depois vai para o canal no YouTube, então se não curtiu, não conhece o canal, se inscreve, dá joinha para receber notificações. E quem está aqui no Facebook nesse momento acompanhando ao vivo, me dê um retorno do áudio do vídeo, que já temos pessoas online. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que acabou de surgir, é um tema antigo, um tema surrado, mas ele acabou de surgir novamente em uma postagem minha no Facebook, tá? Que é o sincretismo dentro da religião céltica, ou o sincretismo e a religião céltica. Coloquem aí druidismo como quiserem, porque eu estou começando a não gostar muito mais de usar esse termo. Estou querendo achar outro. Quem sabe isso aconteça, quem sabe não. Pode ser que eu seja gay, como diria aquele DJ lá, sei lá se é DJ. Então, gente, obrigado, Bruna. Boa tarde, Jaedeva. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é assim: nós vivemos num país extremamente sincrético, muito miscigenado. Então é muito comum que as famílias tenham duas, três, quatro religiões dentro da mesma casa coexistindo. Aliás, é mais comum isso acontecer do que a família toda ser da mesma religião. Então nós temos assim, somos criados indo na igreja, somos criados indo no candomblé, macumba, batuque, umbanda. Nós somos criados indo na igreja evangélica, às vezes, vamos para o centro espírita, então a gente tem um convívio muito próximo com diversas religiões, porque convivemos com pessoas de muitas religiões diferentes. A gente precisa entender que dentro de uma cultura antiga, como por exemplo os celtas, isso não era tão comum. Aliás, isso não acontecia. Exceto mercadores ou pessoas que moravam em regiões mais ligadas ao comércio, ou marítimo ou terrestre, é que tinham contato com outras espiritualidades. Então, as religiões, elas primeiro que não precisavam ser explicativas, elas não precisavam de determinadas definições, porque as pessoas cresciam dentro delas, as pessoas viviam ela o tempo inteiro, tá? É full time, não tinha essa coisa de vamos marcar o ritual para o fim de semana que der, porque ele era feito quando tinha que ser feito. Então, quando essas comunidades conviviam ou interagiam com outras espiritualidades, era muito comum, principalmente nessas áreas geográficas em que se tinha contato com essas populações, as religiões costumavam ser mais flexibilizadas em alguns termos. Então, era comum que algumas cidades ou alguns pontos específicos de alguma nação houvesse algum tipo de sincretismo, ou então as divindades se mesclassem nos cultos, e aí as pessoas começavam a casar com pessoas de outras culturas, tipo um celta e um romano, um grego e um romano, e por aí vai. Então, através desse tipo de processo é que acontecia um determinado sincretismo. Eu não sei nem se a gente pode chamar de sincretismo, deve existir uma palavra melhor que não está me vindo à cabeça agora, mas chamemos aqui de sincretismo para podermos nos entender. Que é basicamente quando uma divindade tem a sua representação semelhante com outra divindade, ou que aquele cultuador, aquele devoto daquela religião, daquele povo, interagia com outra espiritualidade e agregava elementos daquela outra, a sua e da sua àquela outra. A gente precisa entender que isso existia, e agora eu estou falando especificamente dos celtas, não vou falar em nome de nenhum outro povo antigo, mas especificamente dos celtas. Isso acontecia de maneira mais intensa no continente e de maneira bem menos intensa nas ilhas. Irlanda e tal, tal, tal. Então, o que nós temos aí? Nós temos o fenômeno que eu falei, quando interage com outras culturas, acaba assimilando, misturando e agregando para lá e para cá. É muito importante ressaltar que aquelas pessoas, elas eram celtas, né? Elas eram daquela cultura,
E elas estavam, a partir de todo o seu background, interagindo com outra, também nativa, em termos de espiritualidade, e esse agregamento de elementos, ele não acontecia de um fim de semana para outro, de um sábado para outro, ele atravessava gerações, ele acontecia de forma lenta, salvo em locais em que isso foi feito através da força, né, e do poderio político ou financeiro. Alô, Inquisição, a gente tinha isso acontecendo de forma muito lenta, e à medida que as gerações iam avançando, isso se impregnava mais, à medida que nós temos hoje a Irlanda, por exemplo, extremamente cristã, em muitos aspectos folclóricos, mas ainda mantendo muito do paganismo sob um verniz fininho. Isso é um indicativo de que leva-se séculos para um sincretismo orgânico acontecer de fato. E o que eu estou querendo apontar aqui com isso? Eu estou querendo apontar que o sincretismo que acontecia entre os povos antigos, ou a miscigenação religiosa, chamemos assim, ela acontecia de forma orgânica, lenta, por lenta impregnação e através de um contato mútuo, exceto em casos de invasão, força e blá blá blá. Então, o que se faz hoje, ele não é a mesma coisa do que acontecia antigamente. Então, quando alguém chega e diz, mas os celtas eram sincréticos, eles aceitavam as religiões dos outros. Sim, eles aceitavam, eles não são idiota, eles aceitam, assim como a gente aceita. Tá tudo bem a vizinha ser evangélica, tá tudo bem a vizinha ser espírita. Então, tipo, aceito, entendeu? Aceito, óbvio. Então, eles aceitavam e muitas vezes com o convívio sincretizavam. O que que acontece? As pessoas hoje, elas vão num terreiro de Umbanda, aí elas vão no ritual de Wicca, aí elas vão numa sessão de descarrego da Universal, aí elas vão na sessão de mesa branca espírita, e ela aproveita disso aquilo que ela quer. Então, assim, é uma globalização da espiritualidade, inclusive com uma reprodução do sistema de consumo em que a gente está inserido. Eu vou pegar das prateleiras o que eu estou afim de pegar e não darei atenção para as outras coisas, porque não me interessa, não importa para mim. A gente tem aí já a primeira grande diferença entre o processo sincrético que acontecia entre os povos antigos e o que acontece hoje. Então, hoje, as pessoas, num fim de semana, estão misturando um A com B, no outro fim de semana, B com C, e assim elas seguem a sua vida, usando como justificativa um argumento que não está sendo, de fato, utilizado da forma correta, não está sendo pensado sobre este argumento, de um ponto de vista histórico. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas não aconteciam tão rápido, as coisas não eram indiscriminadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, quando cai vamos supor que existe uma família tradicional celta, religiosa, blá, 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 no tempo aí, presa em algum momento, e existe uma família evangélica, eles vão interagir. Vocês acham sinceramente, olha bem para meus olhinhos verdes, vocês acham sinceramente que haveria um sincretismo assim de um fim de semana para outro? É claro que não. De repente, a filha do céu está casada com a filha do crente. E aí, com o tempo, os filhos, ou os netos, né? Os filhos desses filhos, eles manteriam práticas que seriam mais ou menos sincréticas ou que respeitariam as duas práticas de alguma forma ou fizessem coisas diferentes em momentos diferentes. Aí os filhos desses netos pode ser também que já interagissem com outras coisas e isso ia aí acontecendo num ritmo de gerações. Então, assim, a cada 20, 25 anos, algum elemento novo poderia ser enraizado dentro daquela prática. É diferente do que tu pegar o livrinho espírita do Kardec lá, pegar o Lebar Gabala Eren e dizer que aquilo ali é possível misturar, porque, gente linda, não é possível. Outra coisa que eu quero falar que surge muito é a questão dos povos nativos, né, os povos indígenas. E os celtas, eles tinham respeito pelos povos tradicionais de onde eles moravam. Sim, só que assim, a gente também tem que lembrar que eles não eram globalizados. Eles estavam há muito tempo naquela terra e os povos daquela terra, em sua maioria, eram seus próprios ascendentes. Então eles estavam fazendo um culto aos seres da Terra, e esses seres da Terra, gente, não é
outra coisa senão a Oin, por exemplo, Boan, por exemplo, ou qualquer outra divindade tutelar local. Então, quando eles dizem os espíritos desta terra, eles estão falando dos espíritos presentes na sua própria mitologia, presentes no seu próprio folclore. Nós sabemos que algum povo habitou as regiões célticas antes dos celtas e, de alguma forma, isso pode ter dado uma influência, pode, eles podiam também, algumas dessas divindades serem dessa prática, pode, dessa cultura, pode. Se eles pisassem em outras terras, provavelmente eles celebrariam, homenageariam os espíritos locais, mas a gente não tem um celta de fato pisando nas Américas em nenhum momento para a gente ter certeza de que eles cultuariam divindades relacionadas à cultura indígena. Aí eu não vou falar muito que não entendo quase nada, mas sei lá, Tupã, tá? Mas eu tô aqui, eu tô presente nessa cultura que respeita os espíritos locais, mas eu não posso cultuar essas divindades indígenas. Filho, tu pode homenageá-las, tu pode celebrá-las, mas cultuá-las é um processo que somente um pajé poderia te responder. Eu não posso dar essa resposta. O que eu posso, a única, porque assim, eu não sei, daqui a pouco esses deuses só recebem ofertas e culto de indígenas. Eu não sei, tá? Teríamos que perguntar para um pajé, alguma liderança espiritual de alguma tribo indígena, para termos certeza disso, tá? E ainda assim, eu tenho quase certeza de que tu precisaria passar por ritos iniciáticos daquela tribo para ser daquela tribo de alguma forma, mas enfim, eu não quero entrar muito nisso. Eu quero entrar na possibilidade de pessoas urbanas, não indígenas, de culto céltico, celebrarem em forma de culto divindades célticas. Aliás, divindades nativas, né, indígenas. O... Existe uma diferença entre honrar os espíritos locais, lembrar deles, ofertar para eles, e existe uma diferença entre cultuá-los. Então, eu não cultuo os espíritos locais, quaisquer que sejam, mas eu faço homenagens, eu peço licença para eles. Eu faço parte de uma terra que também faz parte deles, e eu preciso respeitar esse processo como eu respeito familiares meus, que eu odeio. Não é o caso dos espíritos indígenas, né? Eu só estou dando um exemplo. Mas eu respeito, eu não vou sair me avançando na cara de uma tia, de um primo escroto bolsominion, não vou. Vontade a gente tem, mas não vou me avançar, porque eu tenho educação. Então, por uma questão de educação e por uma questão de ética, eu vou, claro, entrar numa mata e vou pedir licença aos espíritos locais. E que não são necessariamente indígenas. A gente também precisa entender que quando a gente fala em espíritos locais, a gente não está necessariamente dizendo que em algum momento alguma tribo indígena filtrou essa percepção e transformou ou percebeu ela como um ser ou divindade específica. A gente pode, aquele morro, aquele rio, ele pode nunca ter tido nenhum tipo de contato com a civilização humana. O que hoje em dia é meio complexo, mas existem locais assim. Então isso não quer dizer que aqueles espíritos locais são indígenas de alguma forma. Não, gente. Os indígenas, eles também faziam um processo que a gente faz, que é nós vamos interagir com a natureza, olhar para ela, perceber, tomar um feedback e fazer uma leitura disso, incorporar isso dentro das nossas práticas, a maneira que nós olhamos para o mundo. O nosso filtro é céltico. O meu filtro não é indígena. Eu não sou pajé, eu não sou nativo, eu sei lá o que eu sou, mas eu garanto que eu não sou indígena. Dá para perceber. E eu sou um cara branco, caucasiano, quase giz, mas eu não tenho filtro indígena. Eu não posso olhar, ter a prepotência de olhar para os espíritos locais e achar que eu sou capaz de perceber eles através de um filtro que eu não tenho ideia de como é. Isso é um recadinho para os rolezeiros de que usar ayahuasca, rapé, isso não te faz índio, tá? Lamento dar essa notícia, mas é a mais pura verdade. Tá errado fazer isso? Não, em hipótese alguma, não estou aqui para julgar, tá? Mas eu só estou dizendo que uma coisa não faz outra. Então a gente precisa ter consciência da diferença entre honrar os espíritos locais
perceber esses espíritos como indígenas ou nativos, percebidos pelo filtro de alguma tribo indígena, Tupi, Guarani, Kaiowá, sei lá eu, e cultuar esses espíritos ao meu bel prazer, da forma que eu achar mais adequada. Porque provavelmente as pessoas que cultuam os espíritos indígenas, elas não fazem do jeito como os índios fazem. Acho. Não estou aqui para julgar ninguém, porque eu não sei como faz, tá? Mas eu só estou dizendo que provavelmente algumas pessoas não façam do jeito certo. Porque a gente tem que aceitar uma coisa, gente. Existe um jeito certo de fazer as coisas. Se tu pode ser o rebelde do arroz, mas se tu não botar água ou algum líquido para cozinhar o arroz não vai cozinhar, meu amor. Ele vai queimar, vai fritar, mas não vai cozinhar. Então, às vezes, a gente precisa fazer as coisas do jeito que ensinaram a gente. Um jeito tradicional, um jeito certo de fazer as coisas. Não quero soar ortodoxo, embora isso soe ortodoxo, mas existe um jeito certo de fazer as coisas e a gente tem que lidar com isso, tá? A vida não é feita de rebeldia somente. Mas não vamos deixar de ser rebelde também, né? Não vamos deixar montar na nossa cabeça. Voltando para o assunto, que eu já estou há 16 minutos ao vivo, entra a questão do sincretismo agora. Orixás, deuses egípcios, deuses gregos, incas, sei lá. Coloque aí a civilização que quiser que tinha lá seu panteão de deuses. Uma coisa que eu ouço muito. Eu não misturo divindades, mas eu tenho ritual egípcio. Mas sou devoto de Hecate. Mas sou não sei o quê. Olha só. Tu pode ser devoto de quem tu quiser. Mas é importante entender que... Como é que eu vou... Deixa eu pensar bem como vou colocar isso. É importante a gente entender que a nossa prática individual não é métrica para as práticas de outros indivíduos ou de outros coletivos. Então, quando a gente diz não podemos, ou melhor, desculpa, podemos cultuar deuses diferentes em momentos diferentes, aí eu te pergunto, o que define o momento? A gente vai entrar numa filosofia agora. O que é o momento? O meu ritual, ele inicia às 8h05 e acaba às 8h15, e das 8h05 às 8h15 a minha atmosfera é céltica, e das 9h30 às 10h30 a minha atmosfera, estou olhando para um relógio digital que não existe, tá? Alta tecnologia. E até às 10h30 eu sou grega. Me conta como é esse milagre, porque eu não sei. Eu durmo Narja, acordo Narja. Ou Jefferson, como queiram. Eu durmo gordo e acordo gordo. E, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. Então, o que é que divide o dia, ou a tua semana, ou o teu ano, em pedaços desconectados, a ponto de, com segurança, tu poder dizer que tu cultua divindades diferentes, de culturas diferentes, e que muitas vezes tem choque de crenças, e não mistura as coisas. Porque mistura, meu bem. Mistura. Isso não é que suco que dá para fazer em jarro diferente. Não dá. A gente tem que entender que não dá para dizer para a egrégora, Celta, assim, ó, 9h30 tá vindo o carretão dos gregos, tu tem que dar licença, ou dos romanos, dar licença, porque assim, vocês se matavam antigamente, os romanos destruíram as ilhas de vocês, mataram os druidas, estupraram as mulheres, mas assim, fica de boa, não estou misturando as coisas, eu sou amigo deles e teu, mas assim, tu tem que sair às 9h30. Gente, ó, delírio, não dá. Não dá. A gente tem que aceitar de uma vez por todas que nós não somos objetos compartimentados. O que a Revolução Industrial fez com a sociedade, o pensamento social, ai, eu tô me sentindo assim, mega estudioso, está sendo carregado para o mundo mental e espiritual. Então, assim, se está numa prateleira diferente, é uma coisa diferente. Não, gente, não. Mas eu quero usar um outro exemplo maravilhoso que eu dei num post meu agora, que é o seguinte. Eu sempre falo, eu sou a favor de as pessoas fazerem o que elas quiserem fazer. Faça o que lhe couber, é uma frase minha. Mas eu não aceito, por exemplo, na ordem Valon, pessoas que tenham dupla pertença. Essa pessoa que faz coisa de grega às 10h30 e de celta às 11h30.
Ou é alho ou é bugalho. Não dá. Então, o porquê que eu não aceito, mas eu sou aberto a isso. Eu não sou ortodoxo porque não aceito em Valma. Eu não quero pessoas no meu grupo, especificamente, que tenham dupla pertença, porque eu acho que essas pessoas não fazem um culto adequado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu também acho que não é possível, sei lá, não acho certo o cara ter duas famílias, entendeu? Não acho certo, mas alguém pode achar certo, tá tudo bem. Se tá todo mundo conivente é um termo ruim, mas se tá todo mundo de acordo, tá ótimo, meu amor, vai viver a vida, vai ser feliz. Eu não quero ter dois casamentos. Se meu marido aparece com outra família daqui a uns anos, um filho de pendurado, eu tenho um treco, um faniquito. Mas isso sou eu. A gente precisa entender o seguinte, tá? Ah, mas os espíritos existem. Os espíritos existem. Existe Jesus, existe Buda, Ganesha, existe Moira, existe Eka, tudo existe. Pensemos no mundo e na existência como uma casa grande. Cada cômodo é uma religião, tá? Tem religião que vai abrir as portas para outro cômodo. Tem religião que vai quebrar a parede, vai fazer um cômodo só. Tem religião que vai se matar se abrir as portas. Mas vamos pensar que a nossa religião, a nossa religião que a gente vive, ela é ali um quartinho dessa casa. Dentro desse quartinho não existem as coisas que existem nessa casa, porque as coisas dentro desse quartinho são minhas. Então, dentro do meu quarto vai ter minha cama, meu roupeiro, minhas coisinhas, vou pintar da cor que eu quero, vou viver as minhas experiências ali dentro, vou fazer sexo ali dentro, vou amar ali dentro, vou odiar ali dentro. Isso não apaga tudo que tem dentro da casa. A casa continua existindo. O meu mundo, que é o meu quarto, está dentro desta casa, mas não quer dizer que eu precise ter as minhas experiências dentro da casa, fora do meu quarto. E a porta do meu quarto fica fechada. Então, no meu ritual não vem entidade errante ou de qualquer canto para vir dizer: Oi, quero uma oferenda. Porque se essa criatura bater na minha porta, eu não vou abrir, porque não faz parte do meu mundo. Não está dentro do meu quarto. Então, quando eu digo, as pessoas me perguntam: acredita em Jesus? Eu digo: não acredito em Jesus. Eu não estou ignorando o fato de ele existir na casa, no mundo. Ele existe. Ele não existe no meu quarto. No meu quarto, Jesus não é lei. No meu quarto, Morrigan que manda, Brigitte que manda, entendeu? Tá entendendo o negócio? Então, por que que eu vou ah, cultuar Jesus Cristo? Se ele não faz parte da minha crença. Porque uma religião, um culto, eles têm uma série de ideais éticos e morais. E muitas vezes um não está associado com o outro, ou vocês acham bonito as igrejas evangélicas atacarem os gays frequentemente. Não, né? Ninguém acha. Então todo mundo está bem sabendo que as religiões. Ah, mas Jesus. Gente, olha só. Não sabemos nem se Jesus existiu. Quem dirá se falou alguma coisa sobre as gays. Mas a Bíblia é muito clara. Então, e ela reflete aquele pensamento daquele povo daquela época. Provavelmente ele pensou: gente, deixa as bichas, mas a gente não sabe. Né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a minha religião, meu mundo, meu universo está dentro do meu quartinho. Existe uma porta porque existe uma casa dentro que está em volta deste quarto. Eu não posso desrespeitar as pessoas que estão em outros cômodos, em outros quartos ou dentro da casa circulando. Tá tudo bem, mas o meu quarto é meu quarto. O que acontece dentro dele são minhas experiências. O meu quarto são as minhas leis, são o meu mundo. E eu não estou falando de mim especificamente, eu estou me usando como um exemplo. O quartinho do Celta é o Celta. Em algum momento, um ou outro grupo de pessoas que moravam nesse quartinho saiu e interagiu com outros quartos? Sim, saiu e interagiu. Não é regra. Existiu, sim. Era comum? Depende do lugar. Era rápido? Não. Isso levava gerações. Então vamos refletir um pouquinho. Eu não estou pregando contra o sincretismo. O que eu estou falando é que vocês precisam, algumas pessoas precisam entender que eu não aceitar o sincretismo não faz de mim uma pessoa ortodoxa, e não faz de mim uma pessoa, um termo que usam muito, não para mim, mas que usam muito para esses casos, é
Fanático, fanático religioso. Tu não pode dizer um A que saia da rotina espiritualista que tu já soa como fanático. Não, gente, tá tudo bem. Eu cansei de ir em terreiro de Umbanda e achar lindo, energia gostosa. Eu cansei de ir em lugares de outras religiões e tá tudo bem. Eu nunca, em hipótese alguma, vou pegar uma pessoa de outra religião pela mão e dizer que ela tá errada. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque ela faz parte do mundo, ela tá dentro dessa mesma casa, meus amores. Ela só não tá dentro do meu quarto. Eu não tô no quarto dela. Eu não conheço a realidade dela. Eu posso entrar no quarto dela, fazer uma visita e tomar um chá? Posso. Ela pode vir no meu? Pode, por que não? Mas assim, aqui eu estou te recebendo para tomar chá e tu tá me recebendo para tomar chá no teu quarto. Quem é que está recebendo quem? Ah, tá. Então vamos deixar claras as coisas. Tatiana Macari comentou, falou tudo sobre egrégora, depois a gente que é chata. Ah, pois é. Eu já, assim, ó, eu colocava você amaldiçoado. Bruna Ribeiro Torres. Hoje as pessoas só se importam em mostrar altares mega trabalhados, falando que são filhos e filhas de Deus e Deus, digamos que o dos mais famosos, sem se importar com a questão da egrégora e de história. Gente, quando? Me diz quando? Porque quando eu comecei a estudar paganismo lá na Wicca, esse negócio de filho de divindade não existia. De verdade, não existia. Isso faz 18 anos não existia. Há 10 anos isso não existia. Em algum momento, alguém ou um grupo de pessoas começou com esse negócio de filho e filha. Eu sei que ali no quemetismo parece que tem um troço assim, de que tu é filho de uma divindade, tarará. Mas que está dentro da África também, então também tem uma certa questão local africana e blá blá blá. Mas assim, eu não sei quando surgiu isso, eu não sei como lidar com isso de fato. Algumas pessoas entram em contato comigo e dizem assim: eu sou filho de Oislin. Oislin nem existe. Sou filho de Danu. Danu nem existe. Sabe? Então eu não sei como lidar com essa questão do filho e filha. Ainda faria uma reflexão sobre isso. Mas eu sempre vou trazer só pontos de vista da minha prática. Eu não posso falar em nome de todos. Inclusive, eu já quero deixar aqui registrado aos 27 minutos de vídeo, que vou acabar daqui a pouco, que provavelmente até o fim do ano eu não usarei mais o termo druidismo para definir minha prática, porque assim está enlameado até não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Reconstrucionismo celta é um termo que eu não gosto, acho técnico, parece assim um procedimento operacional. Me incomoda o termo, mas eu espero encontrar algum termo mais adequado que não seja o termo que define de fato o que a gente faz, que é um politeísmo céltico. Eu não gosto nem de falar paganismo, mas um politeísmo céltico. Tá, meus amores. Falei. O vídeo vai ficar gravado, ele vai ser subido, é ótimo. Vou upar ele lá no canal do YouTube. Então, é isso. Muito obrigado por estarem comigo ao vivo. Assista agora quem entrou depois. Vou deixar aqui. Por favor, dúvidas e comentários, vocês podem comentar aqui no vídeo, que eu farei o possível para responder o mais breve possível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com os deuses, os espíritos antepassados. Beijo para a família, beijo para a cocota. Tchau.